É interessante que quando nós pensamos em alteridade e empatia, nós podemos lembrar o quanto é possível a pessoa valorizar o outro, sua cultura, o seu falar, compreender sua dor, sua história. Aí nós podemos definir isso como uma condição de interação. Podemos interagir e podemos ter uma convivência com aquele que é diferente. Isso me faz pensar em uma situação em que nós vamos entender os anseios também, as angústias, as lutas, os medos. A empatia nos leva a investir esforço em sentir essa dor, esse sentimento. E a empatia e a alteridade, ela permite termos um juízo melhor e não críticas. Por quê? Porque nós não vamos precipitar em julgamentos, mas nós vamos procurar compreender como todos nós somos diferentes uns dos outros. E muitas vezes o sofrimento, eles são resultado de conceitos distorcidos, preconceitos, às vezes até indefinidos. Até mesmo a pessoa preconceituosa não sabe por que é. Agora, na interação com o outro, nós podemos ajudar a descobrir maneiras estratégicas para superar crises, tanto nós como o outro também, crises existenciais, encontrar um caminho melhor para a nossa própria história. Emmanuel Levinas é um filósofo francês. Ele traz a ideia de alteridade, que é um modelo do ser humano que vê o outro com sensibilidade, responsabilidade. Ele exemplifica isso respondendo à pergunta que Deus fez a Caim: onde está teu irmão? E Caim disse que não era guardador do irmão, e Deus disse para ele: olha, você cometeu um grande erro, um grande pecado. Para esse filósofo Levinas, a resposta é: somos sim responsáveis uns pelos outros, porque estamos caminhando a passo largo para um fim inevitável. E o mundo é muito pequeno. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, afirma ele, nós entendemos a angústia do outro, nós vamos pensar no sofrimento do outro e vamos, de maneira muito empática, procurar entender, compreender a dor do outro. A empatia e a alteridade, ela traz para nós uma compreensão que a pessoa, para ela emancipar, na linguagem kantiana, para conseguir a maioridade, ela precisa ver o outro, não como objeto de troca, como um valor utilitário, mas com possibilidade de existir e coexistir junto com. Em Efésios nós temos a Bíblia enfatizando que Paulo ele escreve à igreja mostrando que divisões étnicas e culturais elas podem ser superadas, que quando Deus incluiu os gentios na sua família, ele incentiva então a cada um a ter uma visão de uma harmonia, unidade, reconhecendo que na presença de Deus a alteridade é valorizada, a diversidade e as origens, as experiências são respeitadas. Porque Deus sabe lidar com situações que nós às vezes não entendemos e nem sabemos mesmo lidar. E com isso eu trago para a nossa compreensão uma realidade. O reino de Deus ele é inclusivo. Não há barreiras para transpor, para entrar. Muito pelo contrário, é pela fé. Porque a Bíblia traz bem claro, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. E sabemos também que quando a Bíblia fala que cada um dará conta de si mesmo, significa então que não podemos fazer juízo sobre o outro. Muito pelo contrário, mas temos que amar, ser empático com o outro. E quando agimos assim, nós podemos ter uma alteridade, nós podemos ter uma empatia, nós podemos ter uma compreensão, até uma empatia terapêutica, em que ela vai levar o outro à cura, à libertação, ao encontro, um coexistir, uma presença, um ser no mundo, atuante, vivo e num sentido melhor da vida. É muito importante a gente ter essa compreensão, porque aí nós vamos entender que Jesus ele nos amou muito. Ele mesmo disse: eu tenho os amado até o fim, falou para Deus o Pai. E assim ele entregou sua vida por nós.